Oi, seja muito bem-vindo. Que prazer te receber para mais um café da tarde. Senta, fica à vontade, pega seu iogurte, pão de queijo, bolo. E hoje eu queria te contar como eu me converti. Para isso, a gente vai precisar dar muitas explicações e voltar em muitos pontos. Acho que o primeiro eu quis fazer esse café da tarde com esse tema por dois motivos. O primeiro é que eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e pedi pra vocês perguntarem o que vocês quisessem que eu responder num vídeo do YouTube. E me surgiu essa pergunta de como eu me converti, como era a minha vida, tipo, as principais diferenças que eu sinto da vida antes de Jesus e da vida depois de Jesus. E eu também recebi uma pergunta que me deixou pensando por muito tempo, que é: o que escrever ficção cristã impactou na minha vida? Isso entrou tanto na minha cabeça que eu fiquei pensando que seria uma ótima contar isso tomando um café. Até pra gente sair um pouco do ritmo de só falar de umas coisas um pouco polêmicas dentro da literatura, né? Como o acesso à literatura, a forma como nós enxergamos as traduções e tudo mais, mas trazer uma conversa íntima também aqui pra gente. E eu acho que é muito importante contar isso pra você. Então, vamos lá. Eu não nasci em um lar cristão. A minha mãe, ela foi coroinha, né? O meu avô era muito católico e aí levou os filhos pra igreja. E minha mãe foi coroinha, só que quando ela se relacionou com meu pai e eles me tiveram, eles não permaneceram na vida de ir à igreja, sabe? E eu fui batizada na igreja católica. E eu não sei dizer ao certo em que momento foi que a gente começou a frequentar o centro da Umbanda. Mas eu era muito nova, eu tenho uma lembrança de ter, tipo, uns 5 anos e tá lá, porque eu lembro que eu não sabia ler ainda, então eu pegava os livrinhos que tinha lá, livros infantis, e ficava perguntando, e sempre pedia pra uma menina que era mais velha que eu ler. Então eu tenho uma lembrança de que a gente começou comigo nova. E nós fomos desse centro por muitos e muitos anos. Meu pai trabalhava lá, né, como uma pessoa que fazia parte de tudo que acontecia. E lá eu vi minha irmã nascer e nós permanecemos lá por muito tempo. Só que ele ficava longe da minha casa e depois, por conta do ritmo de trabalho, nós acabamos nos afastando. E foi aí que eu entrei no centro espírita, onde eu trabalhei por um ano, se eu não me engano. Eu trabalhava em tudo que era possível. Eu cuidava da livraria, cuidava dos empréstimos na biblioteca, li muitas coisas lá, cuidava de um bazar que tinha. Eu era muito ativa. E o principal motivo para eu querer ser muito ativa é que eu não tinha entrado de primeira na faculdade. Eu sempre tive um sonho de ser arqueóloga. Só que conforme os anos foram passando, parece que a profissão que eu queria, ela foi se tornando tão nebulosa que eu não sabia mais aquilo que eu gostava. Eu pensei em tantas coisas. Eu tentei não, né? Eu pensei em fazer medicina veterinária, nutrição, direito. Eu cheguei a um ponto de listar junto com a minha amiga todas as faculdades que a gente poderia fazer pra achar qual em comum a gente tinha pra ver no que a gente entrava pra continuar estudando junto. Isso lá no ensino médio. E no segundo ano do ensino médio eu prestei uma prova pra psicologia e passei, mas eu tava prestando só pra ver se eu conseguia passar e tudo mais. E quando eu fui no terceiro ano, eu decidi que eu ia seguir em nutrição. Eu prestei vestibular, passei também, só que era presencial e era no ABC, mas eu não tô lembrado agora qual cidade que era. E pra isso eu ia precisar de uma van pra ir, né? E eu nunca fui uma pessoa abastada. E isso gerou algumas coisas, alguns conflitos. E isso me deixou também muito magoada, porque a grande realidade é que eu não sabia o certo. Eu continuei nutrição porque eu tava em um técnico em nutrição. Então eu tava num momento muito confuso da minha vida. E não entrei na faculdade de primeira porque eu tava nesse momento confuso. Não cheguei a fazer minha matrícula. Daí, eu me senti muito mal porque eu não estava sendo uma grande aluna, porque uma coisa que sempre foi algo muito forte pra mim é que eu queria ser uma aluna exemplar, uma pessoa exemplar. Eu me importava muito, muito, muito com o que pensavam sobre mim. Com o que eu pensava sobre mim, com o que as pessoas pensavam sobre mim. E não era no sentido de eu quero chegar e elas pensam diversas coisas. Eu queria que os professores olhassem pra mim e pensassem: ela é uma grande aluna. Eu queria que os meus pais olhassem pra mim e pensassem: meu, não, é porque ela é extremamente inteligente. Eu tinha um ego no quesito da inteligência muito grande. E isso afetou muito diversas áreas. Tanto que quando eu tava fazendo ensino médio na ETEC, a gente tem um TCC, né, pra terminar. E eu deixava de dormir pra fazer as coisas do TCC. Eu achava que ninguém fazia o meu trabalho melhor que eu. Que eu tinha que fazer as coisas. E não era num sentido de, poxa, eu vou conseguir, eu sei fazer o meu trabalho.
naquele que a gente costuma falar para as pessoas quando elas acham que elas não são capazes, né? Mas era no sentido de egoísmo mesmo. De eu não vou delegar trabalho, eu não vou fazer trabalho em grupo, porque se eu delegar, você não vai fazer direito, você não faz um trabalho tão bom quanto eu. E eu tinha muito essa mentalidade e eu sofri muito por conta dela. Eu fiquei muito ansiosa, eu deixava de dormir, eu passava muito mal. Tanto que acho que foi com uns 19 anos. Não, foi com 18. Eu tive uma crise de ansiedade muito, muito forte. E eu vomitei por muito tempo muito forte, né? Eu fiquei uma semana passando mal, aí nessa uma semana eu vomitei muito, eu perdi acho que 10 quilos na semana. E foi uma coisa triste. E aí, eu já era uma pessoa que não era muito bem resolvida com a minha aparência. Eu me achava uma menina gorda, eu não me gostava direito, não achava que eu era tão como as outras garotas. E ter perdido 10 quilos por ter passado mal e ter voltado a trabalhar, eu voltei pro centro, né? Eu não passei na faculdade, entrei no centro e beleza. Aí passei mal na época que eu tava trabalhando no centro, fiquei acho que 2 semanas sem ir pra conseguir me recuperar. E aí voltei. E no que eu voltei, o tanto de elogio que eu recebi por ter emagrecido, eu acho que aquilo terminou de acabar comigo. Porque eu fiquei feliz. Fiquei feliz que eu tinha conseguido perder peso, fiquei feliz que eu tinha agora novas roupas. E como eu estava esbelta, como eu estava magra. Só que eu fiquei magra porque eu tava doente, né? E isso depois se tornou um grande problema pra mim, quando eu comecei a ganhar peso de novo. Foi aí que eu voltei a conversar com o Gerson. E eu voltei a conversar com ele porque eu passei por uma situação muito difícil de relacionamento na adolescência. E eu via ele, o Gerson era muito meu amigo desde sempre. Eu pensei, poxa, eu acho que o Gerson vai saber me ajudar, porque o Gerson passou por todas as minhas fases. E ele sempre tava lá comigo, pra me fazer dar risada, pra me ouvir, pra me dizer coisas. E eu fui conversar com ele. E eu queria conversar com ele porque eu vi que ele tinha entrado na igreja e ele tava parecendo muito feliz, tipo, tendo muitos amigos. E eu pensei, meu, ele é a pessoa certa pra me ajudar. Eu tive a sensação de que ele era a pessoa certa. E eu fui conversar com ele. E nós saímos pra conversar. E aí, como tá? Reatar aquela amizade, né? Porque a gente sempre estudou junto, só que quando eu fui pro ensino médio, nós começamos a estudar em escolas diferentes, porque eu entrei em outra escola. E aí, como foi e tudo mais? Fomos colocar a vida a par, né? A vida um do outro. E aí ele me falou, Heloísa, isso acontece comigo, eu consegui passar por essa situação, eu fiz isso porque eu conheci Jesus. E foi a melhor coisa que me aconteceu. E aí ele começou a me explicar sobre Jesus. Eu já era uma pessoa que eu queria acreditar em alguma coisa, porque eu sentia falta, por exemplo, quando eu não ia pra Umbanda, pro Centro Espírita. Mas uma coisa que o Gerson falou no episódio de Frutificando Histórias, onde a gente fala sobre o Zuko, é que dentro do nosso coração existe um buraco do tamanho de Deus. E essa é a grande realidade, que eu não conhecia o Senhor, não o conhecia, né? Não tem nenhum acréscimo nessa relação. Então, assim, por mais que eu tentasse, por mais que eu lesse, por mais que eu fosse atrás, eu não verdadeiramente conhecia o Senhor. E aí o Gerson falou isso e me chamou muita atenção. Mas não foi ali que eu me converti. Com muito medo de me apoiar emocionalmente no Gerson, com base em todas as coisas que tinham acontecido comigo, eu fiquei sem falar com ele por um mês. Ele mandava mensagem e eu ignorava as mensagens. Até que eu entendi que eu não estava fazendo nada com o Gerson por, por uma deficiência emocional. Mas que eu realmente queria ficar junto com ele e conversar com ele e estreitar esses laços. E foi aí que eu mandei uma mensagem pra ele. Naquela semana ele ia fazer a festa de aniversário e me chamou. Ele já ia mandar uma mensagem e aí a gente ficou nessa. Agora, não sei se ele mandou uma mensagem primeiro ou eu ia mandar depois, mas enfim, acabou que nós íamos nos conversar naquela mesma semana. E aí eu comecei a ter essa relação mais próxima do Gerson. E ele me levou pra célula, era época de pandemia ainda, era em 2020. E eu, ok, era legal, prestava atenção, me chamava atenção, só que a igreja voltou no ano de 2020, no dia 27 de junho. E ele falou, Heloísa, vamos. E agora, é de 27 a 19, acho que de 27 foi o primeiro culto de jovens. Eu acho que foi dia
21, na verdade. Comendo bola. E aí eu falei, vamos, vai ser sim, vai legal. Eu tava com um pouco de vergonha, mas nada que me paralisasse completamente. Tava muito empolgada pra fazer isso com o Gerson. E aí fomos pra igreja. Eu entrei e falei, nossa, que igreja bonita e tudo mais. E aí eles deram um bom dia. E eu não me lembro qual foi a primeira música que cantaram. Eu não me lembro qual foi a segunda música que cantaram. Mas eu sei que assim que eles tocaram aquele violão e começaram a cantar, que aquela banda começou a louvar, a minha vida passou diante dos meus olhos. Eu, assim, não sei explicar em que momento foi que eu comecei a chorar tanto e que tudo parou de fazer tanto sentido e ao mesmo tempo voltou a fazer tanto sentido. Fazer um sentido que eu nunca na minha vida tinha visto fazer. E foi ali, naquele dia, que eu descobri que eu finalmente tinha achado aquilo que eu tinha ansiado por tanto tempo. E a realidade é que eu nem sabia que eu estava ansiando por aquilo, sabe? E foi naquele dia que eu conheci Jesus. Ali, naquele momento. E a primeira coisa que eu acho que Jesus fez na minha vida foi tirar a minha vergonha de estar ali. Porque eu não queria saber quem estava vendo eu chorar, que eu não conhecia as pessoas. Eu não queria saber o que estavam pensando. Eu tava pensando em tanta coisa, e a minha vida, ela foi tão rápido de não fazer sentido nenhum pra fazer todo sentido depois que eu não me importei. E aí a gente foi no culto da manhã disso, né? E eu pedi pro Gerson pra gente ir no culto da noite. E eu não quis faltar em mais nada. Eu não estava com medo, não estava com vergonha. Eu não estava com absolutamente nada. E ali acho que essa foi a primeira coisa que o Senhor tirou de mim. A vergonha de estar ali com Ele. Ele ainda curou algumas vergonhas, alguns medos de falar em público. Mas logo no primeiro dia eu descobri que eu não teria vergonha de estar ali com Ele. Jesus mudou muita coisa na minha vida. Foi a partir de ter me convertido que eu finalmente comecei a olhar com valor pra mim, sabe? Eu tinha muita mania de querer muito ser amiga de algumas pessoas e me esforçar com todo o meu esforço, assim, possível. E eu me anulava no que fosse necessário. Eu fazia o que fosse necessário. E a questão é que eu não achava que eu tava fazendo isso na época que eu estava fazendo, sabe? Eu achava mesmo que eu tava só sendo uma boa amiga. E quantos dias eu chorei porque eu era deixada de lado. Quantas vezes eu me achei incapaz. Foi com Jesus que eu descobri que eu podia dormir. Que coisa, coisa estranha, né? Eu finalmente quis entregar pra ele essa vida de achar que eu sou imbatível, que eu faria as melhores coisas e começar a conversar com as pessoas. Eu sempre tive uma facilidade de conversar, assim, ser empática com as pessoas, mas uma grande dificuldade de fazer amigos, de manter amigos. Isso era algo que me deixava muito chateada. E se levar em consideração que esse ano de 2025 eu vou fazer 5 anos de convertida, eu acho que tô avançando bem. Eu ainda não sou a melhor pessoa do mundo, muito desenvolta, e eu comparo isso com o Gerson. O Gerson faz muitos amigos e ele é muito divertido. E ele tem um ciclo de amizade mesmo, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade disso. Eu era uma menina muito sozinha. Só que ao mesmo tempo eu não gostava de ser sozinha. Então Jesus mudou isso pra mim. O fato dele ter me dado uma família. Outra coisa que Jesus mudou em mim é que eu acho que eu tinha um pouco de síndrome de Abigail. Eu queria muito ser alguém. Eu era ativista de todas as causas possíveis. Eu lia sobre tudo e eu compartilhava posts atacando no Facebook, sabe? Eu queria. Porque quem era ativista, quem era esse tipo de coisa na minha cabeça era muito culto. É a pessoa que entende mesmo de política. É a pessoa que entende mesmo da população. E, me converter acabou com isso pra mim, tipo, muito rapidamente. Foi muito, muito rápido. Que foi essa vida de ativismo meu. Eu não acho que a gente tenha que não lutar por determinadas coisas. Mas eu acho que a forma como a gente luta é ineficaz, sabe? Porque a grande redenção, ela vem do dia que o Senhor volta e busca a sua igreja. A grande redenção vem do dia que a gente reconhece o Senhor Jesus como nosso Salvador. Não vem do dia que a gente briga mais um pouco, e aí a gente consegue alguma coisa e consegue ela mal feita. Porque a redenção,
quando as mulheres serão bem tratadas, quando a gente não vai ter violência, quando a gente vai ter um bom cuidado com as crianças, um bom cuidado com a natureza e com os animais, não vem de quando a gente vai ter a força dos nossos braços atingida, quando a nossa força for levar para algo. Vem do dia que a gente entender que o Criador desse mundo redime ele da forma como ele deve ser redimido. Que nós, na nossa mísera capacidade, não temos como tomar conta de uma coisa tão grande, que nós não somos Deus. Às vezes a gente tem essa mania de por que existe um mal terrível no mundo? E agora, cadê você, Senhor? Como se nós, na posição de Deus, fôssemos fazer algo muito melhor e fôssemos cuidar do mundo que Ele criou, sabe? Então, isso veio como uma convicção muito forte pra mim. E do dia pra noite, a menina que tinha várias camisetas com frases feministas e batia de frente, batia a boca com a família e se achava muito inteligente, viu que o único valor e redenção estava em Jesus e aquilo acabou. Aquela coisa dentro do meu coração desmoronou. A vida da Heloísa ativista que enchia o saco das pessoas. Essa foi uma das grandes mudanças que o Senhor fez em mim. Eu tinha muita dificuldade também de confiar. Essa vida de fazer tudo o possível para ter amizades me levou em sérias consequências e eu tinha diversas dificuldades dentro da confiança. Tanto que eu fiquei um pouco apreensiva quando eu descobri que a vida da fé era uma família e que Deus era um pai. Isso foi impactante para mim. Descobri que eu podia contar com isso, sabe? Foi algo libertador. Foi como se sentir amado, sabe? E parece que saber que Deus me amava e finalmente me sentir amada fez com que eu percebesse todas as outras pessoas que me amavam. Era como se eu nunca tivesse em si sentido esse carinho. Como se eu tivesse passado os 19 anos da minha vida buscando por uma coisa que estava lá, mas eu não conseguia perceber. De tão grande, tão profundo, que era a falta do meu coração, a falta daquele lugar, a falta do Senhor que ocupava aquele lugar. E nessa caminhada de fé, uma coisa que eu lutei muito para aprender é que eu não era perfeita, que existia pessoas que faziam coisas melhores do que eu, as coisas que eu sabia fazer. E eu não tô falando sobre desenhar, não tô falando sobre limpar a casa, por mais que sim, existam pessoas que desenham melhor que eu e limpam a casa melhor que eu e fazem tudo melhor que eu. Mas eu precisei entender que a minha obra pro Senhor não era sobre o quanto o braço da Heloísa fazia, era sobre o quanto a misericórdia de Deus me alcançava. Então dava sim pra ser excelente sem me achar a pessoa perfeita. Dava sim pra fazer um bom trabalho pra Deus sem desprezar outras pessoas, sabe? E essa foi uma caminhada com o Senhor. Esse não foi tão do dia pra noite, porque era uma coisa que me acompanhava desde sempre. Eu acho que a minha primeira lembrança de quando tudo isso aconteceu era de quando eu tinha 8 anos e eu fiz um trabalho sobre a pirâmide alimentar e eu fui mostrar esse trabalho e aí me disseram que tava horrível. E eu falei assim, mas eu dei o meu melhor. E eu falei assim com convicção, porque a minha intenção na hora de falar que dei o meu melhor era ouvir um: poxa, tudo bem, na outra vai melhorar, ó, aqui você pode fazer assim, assim, assado. Mas a resposta que eu obtive é: se esse é o seu melhor, eu não quero ver o seu pior. E ali, foi naquele momento que eu olhei e pensei: eu não posso confiar. E agora eu vou fazer de tudo pra calar essa pessoa. E foi ali que eu decidi que o meu desempenho valia mais do que qualquer outra coisa pra mim. Então, essa caminhada com o Senhor, ela foi uma caminhada um pouco mais demorada, por assim dizer. E eu acho que eu terminei ela. Ai, vai, não. Mas eu acho que eu terminei ela no final de 2024. Quando parece que o córtex pré-frontal terminou, por mais que eu não tenha feito 25 anos, mas vocês vão entender qual é a coisa. E qual é o contexto de ter falado do que ficção cristã impactou minha vida. Mas foi escrever ficção cristã que me mostrou que eu não queria esse tipo de sucesso. Eu me converti, beleza, comecei essa caminhada com o Senhor. De a Heloísa não é perfeita, mas ela é amada. E isso foi uma coisa muito nova pra mim e muito especial. E aí eu tive a ideia de escrever meu primeiro livro, que é Os Bons e os Maus, o primeiro da trilogia do fim.
E eu escrevi, publiquei o livro, fui pra primeira FEFIC, entendi que era aquilo que eu ia fazer pro Senhor, escrever. Só que até então eu não tinha um perfil grande e eu tava ali começando, dando tudo de mim. O Gerson dando tudo de si também, me apoiando de todas as formas possíveis. Isso era 2023. E aí eu escrevi O Silêncio do Cavaleiro. E foi com O Silêncio do Cavaleiro que eu olhei e falei: é isso. Eu sou uma escritora e eu vou escrever livros. E terminei de escrever Silêncio do Cavaleiro e comecei a escrever Camarada Hebe e Princesa Olga. Beleza, entramos em 2024. O perfil cresceu no final de 2023. E começou a me dar acesso a algumas coisas que eu não tinha antes. Então, comecei a receber livros, comecei a conhecer pessoas, comecei a tratar a criação de conteúdo como um trabalho, comecei a estudar sobre isso, por mais que ainda seja uma pessoa recente nessa área. E isso abriu muitas portas pra mim. E aí eu passei por uma situação onde eu já tinha assim uma ideia que pega muito meu coração e me deixa muito pensativa, que é a ideia de não manchar o nome de Deus e de ser realmente alguém que é íntima dele. Então eu não tenho interesse de falar coisas muito legais, de destrinchar a Bíblia no meu perfil e na vida real ser uma pessoa que não sabe contribuir com a sua igreja local. Na vida real ser uma pessoa que é snob com outras pessoas que não conseguem ter a mesma rotina de leitura do que eu. Então isso sempre me deixou muito apreensiva, porque eu não queria ser esse tipo de pessoa. Um pouco sim, por medo de decepcionar, mas outro por zelo, porque eu não queria desacreditar do nome do Senhor. Porque a grande coisa quando acontece, você pode comentar aqui até o que você acha sobre isso, que é o famoso. Quando uma pessoa tem um ministério muito grande, e aí as pessoas falam, nossa, eu sou muito abençoada, eu sou muito isso, muito aquilo. Aí essa pessoa comete algum erro, a gente desacredita não só dessa pessoa, mas a gente se desacredita de Deus, desacredita da obra, porque começa a vir o, nossa, isso é que é ser cristão, tava demorando, não, porque todos os crentes que eu conheço são assim. Não, é essa piadinha, né? Claro, você sabe o que acontece numa igreja com um padre, sabe? É isso que o mundo tá preparadíssimo pra falar quando alguém cai, quando alguém erra dentro da fé. E isso descredibiliza o nome do Senhor. Isso não traz também uma responsabilidade só pra gente, no sentido de, ei, seja perfeito, olha só o nome do Senhor. Por mais que nós, sim, tenhamos que tentar fazer isso, se aproximar de Cristo, se parecer cada dia mais com Ele, porque Cristo não envergonhava o nome de Deus. Mas o mundo também estava muito, muito preparado em julgar Cristo e tentar pegá-lo de todas as formas em algum tipo de erro pra levá-lo pra cruz, tantos que o levaram. Então, assim, o mundo tá preparado, mas eu não queria ser a pessoa que ia cair e dar pro mundo aquilo que ele queria, sabe? E eu pensei muito sobre isso, eu orava muito sobre isso e passei por uma situação. Fui pra um lugar onde eu conheci, eram poucas pessoas as que eu tive ali o contato. Mas eu tava numa parte separada, né? Que era a parte dos influenciadores e tudo mais. Desse pessoal um pouco mais influente, por assim dizer. E aí, chegou a minha vez de conversar com uma pessoa, né? Que tava direcionando toda a situação. E essa pessoa, ela tava, assim, visivelmente transtornada. E eu fiquei meio assim, né? O Gerson tava comigo e nós tentamos ajudar na medida do possível ali, do que era pra gente. E essa pessoa embargou a voz e falou: é que as pessoas precisam entender que tá difícil. A gente tá tentando. E aquilo quebrou o meu coração. Aquilo pra mim foi assim uma coisa que eu acho que eu vou levar pra sempre. Porque o problema, por mais que sim, eu tava num meio evangélico, o problema não era em si que eu estava no meio evangélico. É que aquela pessoa direcionava pessoas influentes do meio evangélico. E pessoas influentes do meio evangélico fizeram uma pessoa que não tinha culhões evangélicos é bom, hein? Culhões influentes pra fazer alguma coisa com a vida dessas pessoas influentes. E aí, ela tava embargando a voz porque as pessoas não entendiam o que ela tava tentando. E isso terminou de melhorar o meu córtex pré-frontal. É esse o nome do córtex que o pessoal usou nos 25 anos? Eu não sei. Mas, enfim, voltando aqui. Mas isso fez com que eu olhasse e pensasse que eu não queria ser esse tipo de pessoa.
Existe uma responsabilidade em falar sobre Deus na internet, escrever sobre conceitos e coisas cristãs, escrever sobre o próprio Senhor. E ela vai para além daquilo que a gente vê na frente das câmeras. Ela vai na forma como nós lidamos com as pessoas. Quando Jesus fala na Bíblia que aquele que atender um desses pequeninos está atendendo o Senhor, isso é algo muito sério. Porque muitas vezes a gente trata as pessoas com conveniência. Ah, esse daqui eu vou tratar bem porque ele pode me levar a determinado lugar. Esse daqui eu vou tratar mal porque vai fazer o quê? Essa criança aqui vai fazer o quê se eu tratar ela mal? Essa pessoa aqui que não pode me retribuir em nada vai fazer o quê? Sabe quem sou eu? Sabe onde o Senhor me colocou? Parece que faz de conta que a responsabilidade de ser como Cristo na Terra está sobre nós, está sobre todos nós. Eu acho que quando a gente é colocado numa posição de evidência, isso é muito sério, muito mesmo, porque as pessoas elas se inspiram em nós. Quantas vezes eu recebi comentários de: nossa, como você ensina a Bíblia, como você estuda, eu queria ser como você, queria isso, queria aquilo. E eu não quero ser a menina que só sabe fazer isso na internet. Eu quero que na vida real eu seja também essa pessoa que cause uma admiração para eu falar como o Senhor fez isso comigo, como Ele cuidou de mim. Eu não quero ser descredibilizada, porque chorar na internet é muito fácil. Tem tantas técnicas para chorar, tem tantas coisas para fazer a gente chorar, mas e a grande realidade? Aquilo que verdadeiramente nos toca? Porque gravar um vídeo falando: nossa, meu, mas as pessoas e os órfãos e as viúvas, nossa, isso toca muito meu coração. E a gente tá numa oportunidade de cuidar de um irmão que, tá bom, não é órfão, não é uma viúva, mas ele é um irmão. E ele deve ser cuidado. E a gente despreza a ponto do irmão ficar assim, transtornado. E aquilo, pra mim, foi o término de que eu não me importava mais com a minha reputação. Não me importava mais sobre quem eu era, como eu me importava antes de me converter. Aquilo pra mim me mostrou que o evangelho é mais do que a imagem da Heloísa. Ele é a imagem de Deus, que é a imagem da Heloísa perto disso. Porque quando eu andar na rua e maltratar uma pessoa e ela souber que eu sou crente, ela não vai pensar: a Heloísa é uma má cristã. Ela vai pensar: é isso que os cristãos fazem. Esse é o Deus, aquele Deus melindroso, que porque Eva comeu um fruto, ele jogou ela para fora do jardim. Ele não vai entender que Deus, em prol de não perder os seus filhos, ele sim faz coisas que nós não queremos. Ele não vai entender que Deus pensa com carinho em nós. Ele não vai entender que o povo ficava doente, mas que Deus levantou uma serpente de cobre para que quando eles olhassem, eles fossem curados. Ele não vai entender. Ele vai achar que Deus é melindroso. Ele vai achar que a gente trata bem quem a gente quer, que a igreja ela é boa para quem é rico e paga por ela. Ele não vai achar que a misericórdia de Deus é para todos, é para todo mundo, é para todo mundo que o aceita. Ele não vai entender. Então é a imagem de Deus que eu tô manchando quando eu lido dessa forma. E aquilo para mim rasgou o meu coração de uma forma que eu olhei para minha escrita, para o meu perfil, para onde o Senhor tinha me levado e pensei que não era aquilo que me importava. Eu quero de todo o coração ir para um lugar onde não vão saber sobre isso. Ir para um lugar... Não tô falando tipo assim: ai, detesto trabalhar com a internet, meu Deus, eu não quero mais fama, eu não quero nada. Mas eu não tenho interesse nenhum em ser uma celebridade gospel. Alguém que as pessoas olham e tipo: meu Deus do céu, é a Heloísa. Eu gosto muito de todo o carinho que eu recebo, das mensagens, dos comentários, do engajamento. Vocês são as melhores pessoas. Vocês são incríveis e eu gosto muito. Muito obrigado por tudo que vocês me proporcionaram, me seguindo, me acompanhando, comentando os meus vídeos e tudo. Vocês são simplesmente fantásticos. Mas a grande questão é que pra mim vale servir ao Senhor. Eu não quero ser uma celebridade gospel. Eu não quero andar como se eu fosse maior do que ninguém. Eu quero chegar num lugar onde eu vou ser a mão de Deus. Quem é essa pessoa? Não, é porque, veja bem, ela é Heloísa, porque tem seguidores, ela tem livros, e é Thomas Nelson, e o marido dela, e a casa, e os bens. Não. Quem é essa pessoa? É uma pessoa que tá aqui pra ser mão de Deus na sua vida. No que for possível.
na forma como for possível, sabe? Eu acho que a beleza do evangelho é que a gente não precisa mais disso. No mundo eu tentei tanto, tanto, tanto ser uma pessoa muito relevante e não me levou em lugar nenhum. Aquilo que curou o vazio do meu coração era estar com o Senhor. E eu vou estar com o Senhor independente de ser conhecido ou não. Porque é isso que vale mais. A gente começa a caminhada da fé achando que o Senhor é o que vale mais, até Ele nos dar alguma coisa, e a partir daí, aquilo que nós ganhamos vale mais. É o nosso casamento, é a nossa família, é uma fama, é uma oportunidade, porque que baita de oportunidade que eu ganhei. Deus foi muito, muito Deus, muito misericordioso, muito bondoso comigo, quando me permitiu trabalhar com isso. Mas a minha maior herança, aquilo que eu vou olhar e aquilo que eu vou deixar para os meus filhos, não é muitos bens, não é muitos livros, não são muitos seguidores. Por mais que eles vão sim acabar arcando com isso. E se for da vontade de Deus que eu escreva muitos livros e ganhe muito dinheiro, glória a Deus que assim eu faça para a vontade dele. Mas a minha grande herança para os meus filhos, a minha grande herança, a minha grande contribuição que eu quero fazer nesse mundo é ser uma serva de Deus. Eu não quero chegar lá no último dia e falar: Senhor, você viu quantos views eu acumulei no Instagram? Eu quero falar: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor deixou que eu fizesse parte da sua obra. Quem é a Heloísa na história do Evangelho? Quanto tempo isso está vindo? Quantas pessoas fizeram coisas e nós esquecemos? Nós não sabemos o nome delas, mas o Evangelho chegou em mim. E ele chegou em você. E ele chegou porque as pessoas trabalharam para o nome de Deus e não para o nome delas. Então, isso, escrever ficção cristã para mim, mudou na minha vida, bateu o martelo na minha vida, de que eu não quero erguer o meu nome. De que o meu nome não é a minha grande coisa de valor. Que eu não sou a minha grande coisa de valor, mas Deus é. E quando eu lançar o livro, quando eu ver meus livros nas livrarias, quando as visualizações do Instagram subirem horrores e as coisas viralizarem, eu ainda vou ter a minha maior herança, que estava comigo desde 2020, lá naquele culto, onde eu não tive medo, onde pela primeira vez o buraco do meu coração foi completamente coberto. A minha herança está comigo desde lá. Então, assim, eu quero honrar o nome do Senhor. A coisa que Cristo mudou em mim, uma das, e eu quero muito que ele mude muitas outras coisas, porque ainda tenho muita coisa para mudar. Eu quero muito ser mais parecida com Jesus. Mas a coisa que Jesus mudou em mim é que ele me mostrou que a Heloísa, o nome dela, faz com que ela não durma, faz com que ela tenha ansiedade, faz com que ela fique se preocupando, faz com que ela se ache melhor do que os outros, faz com que ela ache que pode pisar nos outros, faz com que ela ache que pode falar o que bem quiser para os outros, porque ela acha que é melhor que todo mundo. Mas em Deus a Heloísa é amada. Em Deus eu sou amada. Em Deus eu sou vista, eu sou ouvida e eu faço parte de uma coisa muito maior do que eu. Eu posso falar para as pessoas sobre o que Deus fez comigo. Eu posso mostrar para as pessoas quem é Deus. Eu posso mostrar para elas que tudo aquilo que eu perdi em nome de Deus não foi nada em vista de tê-lo. E isso para mim é relevante demais. Isso para mim é importante demais. É uma delícia tomar café com você. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que tenha te edificado, que te faça pensar sobre a grande herança e a grande oportunidade que é não em si ganhar coisas, mas ter Deus. Não ajuntem tesouros nessa terra, onde a traça corrói, mas ajuntem tesouros nos céus. Sabe? Eu quero ter o tesouro do céu. E sabe o que vai ser o meu nome? Pô, que quando eu for, o que vai ser? Alguém vai fazer campanha para todo mundo lembrar da Heloísa para sempre? A gente vai fazer das minhas redes sociais um grande memorial, onde todos os dias vamos comentar saudades de você, Heloísa. Pó, puro pó. Lá na Nova Jerusalém, ele vai ser nossa grande luz.
E que glorioso dia vai ser o dia que a gente estiver lá. Vai ser o dia que ele voltar. Vai ser o dia que ouro vai ser piso, vai ser chão. O Marco Teles tem uma música que eu gosto muito, que o nome dela é A Promessa. E numa parte ele fala: não haverá famosos, ninguém que mereça atenção. Ele será o único valor. E eu quero que ele seja isso agora. Eu não quero ser uma celebridade cristã. Muito obrigado por me darem audiência, muito obrigado por gostarem de mim. Vocês são incríveis e eu amo fazer o que eu faço. Mas eu amo fazer isso porque antes de tudo, eu descobri que ele me ama e que eu faço isso pela glória dele. E é isso que eu quero fazer. E foi isso que Jesus mudou em mim. E isso que escrever ficção cristã fez pra mim. Eu tô muito empolgada pra aprender mais coisas com o Senhor. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Um beijo e até o próximo café.